Pronto, pessoal, dando continuidade aqui à resolução das questões da fichinha, nós temos a questão 5, que mais uma vez é uma questão muito parecida como é solicitada a vocês na prova do Enem. Bem, a questão ela diz assim: a figura esquematiza o experimento de Robert Millikan para a obtenção do valor da carga do elétron. O vaporizador borrifa gotas de óleo extremamente pequenas que, no seu processo de formação, são eletrizadas e, ao passar por um pequeno orifício, ficam sujeitas a um campo elétrico uniforme estabelecido entre duas placas A e B mostradas na figura. As placas, elas são assim. Tem uma placa aqui com uma certa abertura, que ele chamou de placa A, e tem uma outra aqui embaixo, que ele chamou de B, tá? Onde a placa A é ligada a uma bateria no polo positivo e a B é ligada numa parte negativa, tá? De tal forma que o campo elétrico é dirigido para baixo entre as duas placas, tá certo? Aí ele diz que a gotícula de óleo cai aqui dentro eletrizada. Certo? Aí ele diz o seguinte: variando adequadamente a tensão entre as placas, Millikan conseguiu estabelecer uma situação na qual a gotícula mantinha-se em equilíbrio. Como ela vai se manter em equilíbrio, isso quer dizer que a força gravitacional e a força elétrica, devido à presença dessas duas placas, ou seja, o campo elétrico uniforme, vão ser iguais. Como consequência, a força resultante ela é nula. Então, se ela é carregada positivamente, a força elétrica é para baixo. Se ela é carregada negativamente, a força elétrica é para cima. Provavelmente é isso que está acontecendo. Nós temos aqui a força elétrica e aqui a força peso para essa partícula. Como ela está em equilíbrio, força elétrica é igual a força peso. Esse é o primeiro caso que nós temos que observar, tá bom? Aí ele diz: conseguiu medir cargas de milhares de gotículas e concluiu que os valores eram sempre múltiplos inteiros de 1,6 10 a menos 19 coulombs. Ou seja, essa partícula sempre vai ter uma carga cujo valor são múltiplos inteiros da carga elementar. E isso a gente também já estudou lá no início, na introdução da eletrostática. Em uma aproximação da investigação descrita, pode-se considerar uma gotícula que tem uma massa, bora lá para os dados, tá? 1,2 vezes 10 a menos 12 quilos, atingiu o equilíbrio entre as placas, onde as placas têm uma separação D de 1,6 centímetros, estando sujeita apenas às ações do campo elétrico e gravitacional. Foi o que a gente fez aqui em cima. Supondo que entre as placas estabeleça-se uma tensão, ou seja, uma DDP de 6 vezes 10 ao quadrado volts, 600 volts, o número de elétrons em excesso na gotícula será, ou seja, ele quer Nzinho. Tá ok? Ele quer o número de elétrons em excesso nessa gotícula aí. Então, como é que a gente vai observar e obter assim esses valores? Bem, essa partícula está em equilíbrio, em suspensão. Então, as forças são iguais. Força elétrica igual ao peso. Tá certo? Considerando o campo gravitacional como sendo 10 metros por segundo ao quadrado. Vou colocar aqui, ó, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá certo? Vamos considerar assim, ou 9,81, tanto faz. Mas vamos considerar 10 porque é mais fácil para os cálculos, né? E não vai modificar em nada aqui os nossos valores. Bem, qual é a primeira ideia? A primeira ideia é utilizar o que a gente já viu inicialmente. Força elétrica igual a força peso. Então, ó, força elétrica igual a força peso, onde força elétrica é dada como sendo carga vezes o campo e a força peso, massa vezes a gravidade. Tá ok? Vou pegar, ó, essa informação e colocar para cá que fica melhor. Q vezes E
é igual a M vezes G. Tá aqui? Tá certo? Bem, campo a gente não tem. E a gente quer o número de elétrons em excesso. Então, ó, carga é igual a massa vezes a gravidade dividido pelo campo elétrico. O que a gente tem que obter agora é esse campo elétrico, tá certo? Mas como obter o campo elétrico? Bem, como aqui é considerado duas placas paralelas, uma carregada positivamente e uma negativamente, e tem uma certa distância D entre elas, então ó, a diferença de potencial é o campo vezes a distância. O campo vezes a distância. Ou seja, o campo elétrico é a DDP dividido pela distância. Tá aqui. Tá certo? Temos esta informaçãozinha aqui. Aí o que é que a gente faz? Pega essa informação e substitui na carga elétrica. Opa, estão visualizando não? Na carga elétrica. Substituindo, Q é igual a mg dividido por U sobre D. Por U sobre D. Ou seja, ó, mg D sobre U é a quantidade de carga. Considerando ó, que a quantidade de carga é o número de elétrons em excesso vezes a carga elementar, quando a gente substituir, o número de elétrons vai ser mgd dividido por U vezes a carga elementar. Esse daqui é o nosso número de elétrons em excesso. Então, ó, o número de elétrons, onde N é igual a 1,2 vezes 10 a menos 12, gravidade é 10, a distância é 1,6, 10 a menos 2 metros, dividido pela DDP, que é 6 vezes 10 ao quadrado, vezes a carga elementar, 1,6, 10 a menos 19 coulomb. Então, tem algumas coisas aqui que a gente pode cancelar. Ó. 1,6, 1,6. 10 vezes 1,2 é 12. 12 dividido por 6, 2. Então, o que sobra para a gente, ó, que N, que é o número de elétrons em excesso, é 2 vezes. Aí a gente tem multiplicação de potência mesma base, repete a base e soma os expoentes. Menos 12 menos 2, menos 14. E aqui embaixo, ó, multiplicação de potência mesma base, repete a base e soma os expoentes. 2 menos 19, menos 17. Aí aqui em cima, 10 a menos 14, aqui embaixo, 10 a menos 17. Quando esse 10 a menos 17 sobe, a gente inverte o sinal. Então vai ficar, ó, 10 a menos 14 vezes 10 a 17. Então, o número de elétrons em excesso é 2 vezes 10, multiplicação de potência mesma base, repete a base e soma os expoentes. Menos 14 mais 17, 3 elétrons. Essa é a resposta. Letra A. Beleza? Dando continuidade à questão 6, mais uma vez é uma questão estilo Enem, enorme, onde a gente inicialmente não vai se preocupar com até a metade do texto, tá certo? Vocês têm que ter a sacada que dentro desse texto a gente não vai encontrar nenhuma informação que a gente possa utilizar para resolver a questão. A partir que a gente tem dados que a gente possa utilizar observe o esquema a seguir. Na pistola, o pó é carregado eletrostaticamente e transferido através do fluxo de ar e se move até o objeto a ser pintado, que está aterrado, seguindo as linhas do campo elétrico formado entre o objeto e a ponta da pistola. O processo de carregamento eletrostático do pó necessário para esse tipo de aplicação pode ser feito por ionização, conhecido como efeito corona, em que o ar que carrega o pó é ionizado na ponta da pistola devido aos eletrodos que são mantidos a um potencial de 100 kV. Ou seja, você tem uma diferença de potencial de 100 kV para poder trabalhar, tá bom?
Esse ar ionizado transfere uma carga elétrica ao pó, o qual é atraído pelo objeto a ser pintado. Como consequência, tem lá a figura. A figura ela vai ser representada assim: da onde sai o pó até onde chega, onde nós temos a placa. A placa ela está aterrada. Este aterramento é o que nós dizemos que tem um potencial nulo. Todo corpo que está em contato com a terra, ou seja, está aterrado, tem potencial nulo, está neutro. Então, ó, este outro lado, que é a área de carregar o pó, ela aí que tem um potencial de 100 kV. Como consequência, a diferença de potencial é de 100 kV. Então, as partículas saem dessa região e chegam até esta região, se deslocando uma certa distância d entre elas. Aí ele continua. Suponham que as partículas do pó partam da pistola com uma velocidade nula. Então, aqui, ó, V, diferenciar aqui, né? V0 é 0. V0 é 0. E que a relação carga-massa dessas partículas, então, a razão entre a carga e a massa dessas partículas é de 2 vezes 10 a menos 3 coulomb por quilograma. É correto afirmar que a velocidade dessas partículas ao atingir a superfície a ser pintada é d, ou seja, ele quer a velocidade com que ele chegou na região onde você quer pintar o metal. Tá ok? Ele quer a velocidade. Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a primeira ideia é que dentro dessa região, devido à figura, o campo elétrico ele é uniforme. Se o campo elétrico ele é uniforme, então a gente pode, logicamente, utilizar a relação. DDP é igual ao campo vezes a distância. Tá? Aqui é a primeira relação. Só que não sabemos nem o campo e nem a distância entre as placas, né? Beleza. Essa informação aqui, ela gera duas incógnitas para a gente. Então vamos deixar ela quietinha, tá bom? Qual é o próximo passo? Como ele quer a velocidade e essa partícula está no sentido do campo elétrico, então quer dizer que essa partícula ela está acelerada. Como ela está acelerada, isso quer dizer que existe uma força atuando sobre ela, que é de origem elétrica. Bem, a única força que está fazendo essa partícula acelerar é devido ao campo elétrico. Então, ela é a nossa força resultante. Força elétrica é a carga vezes o campo. Força resultante é a massa vezes a aceleração. Então, ó, nesse caso, a aceleração é a carga dividido pela massa vezes o campo. Bem, carga sobre massa, nós já temos o valorzinho aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 3 coulomb por quilograma. Então, a gente já tem essa relação. Mas ele não quer aceleração, tá? Ele quer a velocidade com que ele chega no outro lado, ou seja, na placa. Então, a gente utiliza ou conservação de energia ou a equação de Torricelli. Na equação de Torricelli, ou Torricelli, nós temos o seguinte, né? Na equação de Torricelli, ou Torricelli, o que é que nós temos? É que a velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento. Bem, ele diz na questão que a partícula parte do repouso. Então, a velocidade inicial é 0. Então, a sua velocidade ao quadrado é 2 vezes a aceleração vezes a distância, que eu chamei de d. Está aqui, ó, d. Então, a velocidade vai ser a raiz de 2 vezes a aceleração. A aceleração, carga sobre massa vezes o campo. Carga sobre massa vezes o campo. Vezes a distância. Ó, outra informaçãozinha aqui pra gente. Campo vezes distância é o potencial elétrico. Então, a velocidade é igual a raiz de 2 vezes a carga sobre a massa vezes a dTp.
Substituindo os valores, a velocidade fica 2 vezes 2, 10 a menos 3, vezes a DDP, 100 kV. Então, é 100 vezes 10 a terceira. Tudo isso na raiz. 10 a menos 3, 10 a terceira, cancela. 2 vezes 2, 4, vezes 100, 400. Raiz de 400, 20 metros por segundo. Essa é a nossa resposta, letra B. Ok? Bem, a outra questão, ela fala para a gente sobre questão 7, é de forma teórica, que ela diz o seguinte: uma das aplicações tecnológicas modernas da eletrostática foi a invenção da impressora a jato de tinta. Esse tipo de impressora utiliza pequenas gotas de tinta que podem ser eletricamente neutras ou eletrizadas positiva ou negativamente. Essas gotas são jogadas entre as placas defletoras da impressora, região onde existe um campo elétrico uniforme E, atingindo então o papel para formar as letras. A figura a seguir mostra 3 gotas de tinta que são lançadas para baixo a partir do emissor. Então, a figurinha que ele coloca é assim. Ele coloca a placa, onde você tem um campo elétrico, onde ele define que o campo elétrico é para da esquerda para a direita. Coloca aqui o emissor de partículas. Saindo uma partícula aqui, quando ela chega dentro dessa região de campo elétrico, ela pode ou ir em direção à placa da esquerda, continuar o movimento, ou ir em direção à placa da direita. O que ele quer saber é qual é a carga de cada uma delas, 1, 2, 3, para que ocorra essas deflexões ou não. Bem, se o campo elétrico está indo da esquerda para a direita, isso quer dizer que aqui é carregado positivamente e aqui é carregado negativamente. Então, a partícula que se aproxima da região negativa é porque ela é carregada positivamente, devido à ação do campo elétrico. A carga que se aproxima, ou o corpo, ou a partícula que se aproxima do lugar negativo, é porque a carga ela tem que ser negativa, ou a carga, né, que se aproxima da parte positiva, ela tem que ter um valor negativo. E essa aqui do meio, que não sofre a influência nem da placa positiva nem da negativa, é porque ela é neutra. Então, a resposta é 1, carregado positivamente, 2, ela é neutra, e 3, ela é carregada negativamente. A alternativa que define essas 3 cargas é a letra C. E por último, a questão 8, que ela diz o seguinte: tem aqui uma configuração, tá? Vou fazer aqui o desenho. Você tem aqui uma reta, tem uma carga aqui no ponto A, Qzão, um ponto aqui B e um ponto aqui C. Essa distância aqui é D e essa distância aqui também é D. Aí ele diz o seguinte na questão: considere uma partícula eletrizada com carga Qzão. Pá. Fixa no ponto A. Sabe-se que o potencial elétrico em B, ele vale 20 volts. E o vetor campo elétrico em C, o campo elétrico em C, ele vale 20 Newton por Coulomb. Ele quer saber quem é o campo elétrico em B e quem é o potencial em C. Bem, o potencial em B, ele vai ser dado pela expressão, né? K, Q sobre D, que é a distância, ó, em relação à carga. Certo? Ok?
Para que a gente possa descobrir o campo elétrico aqui em B, o que é que a gente tem que fazer? Bem, o campo elétrico em B, ele vai ser dado por KQ sobre a distância ao quadrado. Ok? KQ sobre a distância ao quadrado. Certo? Esse é o campo elétrico em B. E aqui é o potencial em B. Bem, o potencial em B é dado por KQ sobre D. Ele não fala nada sobre a distância. Mas vamos por partes? Vamos por partes. Aqui a distância é D. E aqui o potencial ele vale 20. Um em relação ao outro. Bem, o outro caso é aqui, ó. O potencial em C, ele vai ser dado como sendo KQ dividido por 2D ao... 2D, né? Desculpa, 2D, que é a distância aqui, ó. Lembrando que KQ sobre D é o potencial aonde? Em B. É o potencial em B. Como ele está falando do potencial em B, então KQ sobre D é VB. Então, VC é igual a VB dividido por 2. VC, VB é quanto? 20. Então, 20 dividido por 2, VC, ele vale 10 volts. Certo? Agora, o campo elétrico... Bom, o potencial em C, já descobrimos. O campo elétrico em B é o que a gente tem que descobrir agora. O campo elétrico em C vale 20 newtons. O campo elétrico em C, a gente calcula como sendo KQ sobre 2D ao quadrado. Ou seja, KQ sobre 4D ao quadrado. Só que KQ sobre D ao quadrado é quem? É B. E é B é o que a gente quer descobrir. Então EC é igual a EB sobre 4. EC é B sobre 4. Então, EB é 4 vezes EC. E EC vale 20. 4 vezes 20, 80 Newton por Coulomb. Então, a alternativa é a letra B. VC vale 10 volts e EB vale 80 Newton por Coulomb. Letra B. Pronto, pessoal. Está aqui todas as resoluções das 8 questões da ficha. Já tem o gabarito, então você não precisa se preocupar com o gabarito. Você só vai lá e observa a resolução. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo pelo Instagram, @Prof. Jandrius Gomes, certo? Pode entrar lá via direct e a gente tira algumas dúvidas ou troca uma ideia sobre a teoria do potencial elétrico. Os próximos vídeos que eu fizer vai ser tirando dúvidas da galera no caso, além de tirar dúvida da galera, a gente vai falar sobre corrente elétrica. E também sobre um pouquinho de cinemática, movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Tá ok? Abraço!